Uma das notícias que foi muito debatida nesse final de semana aí foi uma da Folha de São Paulo sobre o MBL. A manchete diz o seguinte: MBL admite culpa por polarização no país e exagero em sua agressividade retórica. É uma entrevista com o Renan Santos, que é o coordenador nacional do MBL, e que, curiosamente, dos principais líderes ali, dos principais expoentes do MBL, é o único que não ocupa um cargo público. Porque quem são as pessoas, os principais? O Renan Santos, que dá essa entrevista para a Folha, o Kim Kataguiri, que atualmente é deputado federal, o Arthur Duval, que tem um canal no YouTube, Mamãe Falei, que é deputado estadual, e o Fernando Holliday, que é vereador em São Paulo. Então você tem esses quatro agora, que foram a cara do MBL durante muitos anos, e agora eles estão sendo atacados pela extrema-direita, da qual eles fizeram parte, de certo modo, e ajudaram a chegar também ao poder. E você observa como eles estão tentando se distanciar do governo Bolsonaro, dos bolsonaristas e também dessa ala muito radical aí que não tolera divergência. Eles querem se mostrar agora como a direita moderada, como a direita com a qual você pode dialogar. Então a gente vai tentar entender aqui, primeiro, como eles contribuíram para a polarização política no Brasil. E depois um pouquinho mais sobre esses personagens aí. Eu quero começar aqui com uma thread do Twitter aqui do Cidadão Médio, no qual ele mostra alguns momentos no qual o MBL contribuiu para a polarização política. Então ele cita alguns casos aqui. Primeiro, o MBL incitou o constrangimento e a perseguição de professores através do Escola Sem Partido. Foram eles que ergueram essa bandeira no Brasil. Foram eles um dos principais responsáveis por instigar essa ideia do Escola Sem Partido e assim coagir professores. Assim incitar esse ódio contra professores que a gente vê hoje. A gente vê hoje um desprezo pela educação, a gente vê um desprezo pelos professores. Pessoas que estão lá em sala de aula, que acreditam naquilo que eles fazem e que foram atacados durante muito tempo pelas ideias tóxicas do MBL e de outros também, não apenas eles, mas de outros também. Eles encamparam essa noção de que um professor em sala de aula, ele não pode ter um viés ideológico, o que é impossível, porque você sempre vai ter um viés ideológico, independente se você quiser ou não. Eles chegaram a vender um caderno com as diretrizes do Escola Sem Partido, para que os alunos tivessem um caderno lá e pudessem contestar os professores. Essa ruptura entre aluno e professor, essa quebra de confiança entre aluno e professor, em grande medida é consequência desse tipo de retórica do MBL. Como se os professores fossem esquerdistas, comunistas, safados e quisessem doutrinar os alunos. Sendo que na realidade está bem longe disso, tanto nas universidades quanto em sala de aula normal, na escola pública ou em escolas particulares. Então eles já partiram de uma visão distorcida de que os professores são os inimigos. E isso agora você vê como consequência o ministro da Educação, por exemplo, do governo Bolsonaro, que está empenhado em destruir a universidade e transformar completamente a educação no Brasil. Outra menção aqui na thread: o MBL tentou censurar exposições de arte, acusando-as de incitarem a zoofilia e a pedofilia. O curador, aliás, passou meses recebendo ameaças de morte. Vocês lembram desse caso aqui, Santander, o Queer Museum? Ou seja, você tem um grupo de pessoas que não tem a menor compreensão do que é arte, a menor compreensão do que é obra de arte, do que é estética, do que sabe, que não tinha nenhum, que realmente são zero à esquerda nesse sentido, e eles queriam ditar o que museus podem fazer ou não, e a alegação disso é que tinha dinheiro público envolvido. A Lei Rouanet, basicamente a Lei Rouanet ou outros tipos de verba, sendo que o governo, quando decide a captação de recursos, o que eles menos se preocupam, na verdade, é qual o viés ideológico de uma exposição ou qual é o tipo de mensagem que ela vai passar. Porque, na verdade, como a gente já viu anteriormente aqui, quem deve julgar a mensagem da obra de arte é o artista. E quem vai avaliar se a obra de arte corresponde às suas expectativas ou não é quem frequenta museus. Quando você tem um grupo de pessoas leigas que não entendem de arte, que não frequentam museus, que não têm o menor interesse em compreender esse assunto, e eles se revoltam com isso, você vê também como o Brasil está num sentido totalmente distorcido. Você tem pessoas que não são pedagogas querendo digitar o que os professores podem fazer em sala de aula, você tem pessoas que não são críticos de arte querendo digitar o que os artistas podem fazer com suas obras de arte. Depois, prosseguindo na thread aqui, não foi a primeira vez que o MBL acusou um artista de pedofilia. Caetano Veloso também foi alvo do grupo, e não apenas do MBL, mas também de outras pessoas. O Frota também fez isso, o Olavo de Carvalho também acusou o Caetano Veloso de pedofilia, foi processado, já perdeu em primeira instância, vai ter que pagar uma indenização para o Caetano Veloso. Prosseguindo na thread aqui, o MBL se aliou ao que há de pior para construir a articulação política que levou ao golpe do Estado contra Dilma, e chegou a ganhar crachá do Eduardo Cunha para poder transitar pela Câmara. Daí ele põe a reportagem aqui da época. O MBL convocou seus apoiadores para constranger o ministro do STF, divulgando o endereço residencial dele e organizando manifestação na porta de sua casa. Isso aqui foi contra o Teor, eles botaram um cartaz na frente da casa dele que era Teor e traidor. E lembrando que isso aqui também foi assunto do Vaza Jato. O Sérgio Moro não gostou muito dessa atuação do MBL e chamou o MBL de tontos, os tontos do MBL por causa disso.
porque estavam também constrangendo o ministro do Supremo. Prosseguindo aqui, o MBL sempre fez questão de estar presente nos atos da esquerda para puxar briga e depois postar nas redes sociais acusando os outros de serem violentos. Isso também é um procedimento muito padrão, principalmente do Mamãe Falei, né, do Arthur Duval, que ia nas manifestações com algumas perguntas para as quais as pessoas geralmente não teriam resposta, porque eram perguntas muito específicas, e talvez nem ele tivesse resposta também, e ele lá provocava as pessoas e depois saía de vítima, né? Olha só como os esquerdistas são violentos. E por fim, aqui na Thread, o MBL chegou a fazer um acampamento em homenagem a Sérgio Moro, um juiz que, como todos sempre souberam, usava a toga para fins políticos. Inclusive nessa questão da Vaza Jato aqui, o MBL ainda está protegendo o Sérgio Moro, ainda está, sabe, falando que não houve nada de errado ali nas falas do Sérgio Moro, que tá tudo bem, tudo ok. E eles reconhecem que eles fizeram parte da polarização porque eles fizeram de fato, né? Tem uma outra thread aqui no Twitter também que é da Lola Aronovitch, no qual ela mostra alguns casos aqui de publicações do MBL, né? Tem uma publicação do MBL que diz o seguinte aqui, olha: a morte do feminismo. Michele Bolsonaro discursa antes de Bolsonaro em Libras. Um lindo dia histórico. E depois tem uma outra publicação deles aqui: se Lula for preso, MBL vai comemorar em frente ao Bahamas. Ou seja, em frente ao puteiro do Maroni, né? Eu quero fazer uma observação aqui. Quando eu comecei a publicar sobre política, nos primeiros vídeos, eu coloquei, eu falei sobre os conservadores, eu botei a cara do Kataguiri lá. E muita gente veio me dizer que, na verdade, o Kataguiri não era conservador, que o MBL não era conservador e que havia uma grande diferença entre eles e o Nando Moura, o Bernardo Kister e outros conservadores ou neoconservadores que tinha no Brasil. E para mim nunca houve muita diferença entre eles, porque o MBL, embora eles se proponham como liberais, eles são liberais na economia apenas, porque nos costumes eles são muito conservadores, são bastante reacionários em alguns aspectos. O Kim Kataguiri, ele é um olavista. Ele tem hangouts com o Olavo de Carvalho, a influência dele intelectual, em termos de teorias conspiratórias, tem grande influência do Olavo de Carvalho. O Arthur Duval, quando você acompanha o canal dele, você vê uma progressão na retórica dele, que parte de alguém que seria liberal nos costumes e liberal na economia, para alguém que é liberal apenas na economia. O Arthur Duval, ele foi capitalizando em cima do público do Nando Moura, ele participou de alguns debates com o Nando, se envolveu numa tretinha que é muito fake ali entre ele e o Nando, e ele foi angariando o público do Nando. Então ele foi mudando a retórica dele, talvez espontaneamente, talvez inconscientemente, para se adequar a esse novo público que ele foi conquistando. Então o Arthur passou de alguém que defendia pautas bastante progressistas, como aborto, por exemplo, que ele dizia que era pró-aborto, para alguém que passou a defender teorias conspiratórias olavistas depois de um tempo. Foro de São Paulo, Saul Alinsky, falando umas coisas assim que realmente eram teorias conspiratórias bastante malucas e que via claramente que ele queria agradar esse novo público que ele estava recebendo. E o Fernando Holliday também é outro que também tem um monte de ideias bastante retrógradas. É um negro que ataca os movimentos negros, que ataca as conquistas dos movimentos negros, é um gay que ataca o movimento gay. Eu até vi uma reportagem recente, não sei se eu consigo encontrar por vocês aqui, no qual ele falava que ele estava fazendo história agora, né, faculdade de história, e ele estava começando a rever alguns conceitos dele, começando a moderar alguns pensamentos dele. Que agora que ele se via do lado dos professores de história, ele percebia que ele estava equivocado em alguns pontos. E o último caso, que é o Renan Santos, é uma figura também bastante peculiar. Teve uma reportagem aqui recente do UOL com a seguinte manchete: líder do MBL responde a mais de 60 processos e sofre cobrança de 4,9 milhões de reais. Porque ele se propõe, né, como os liberais, né, como os empresários, como os mestres do liberalismo, e ele é alguém que está completamente endividado. Aqui, olha, ele é réu em 16 ações cíveis e mais de 45 processos trabalhistas, incluindo os que estão em seu nome e das empresas do que é sócio. Ele nega irregularidades. As acusações incluem fechamento fraudulento de empresas, dívidas fiscais, fraude contra credores, calote em pagamento de dívidas trabalhistas e ações de danos morais, num total de 4,9 milhões de reais. Ou seja, é alguém completamente enrolado na justiça, sendo julgado à revelia porque nem compareceu nas audiências. E quando a justiça decretou o bloqueio das contas bancárias da empresa, não tinha nenhum dinheiro lá. E que mais adiante na reportagem diz o seguinte, olha: os processos que tem Renan como réu incluem casos de dívida fiscal, fraudes contra credores e até dano moral. Ao buscar recursos nas contas de Renan, a justiça encontrou somente R$ 9. E outra coisa que eu percebo também, você tem aquele ditado, né, aos 15 incendiário, aos 30 bombeiro, e o que você vê é justamente essa progressão, né? Você tem um grupo que começou bastante jovem na política, né, na militância política, revoltados contra o governo do PT, revoltados contra a Dilma, e que foram às ruas para protestar contra esse governo, pedindo o impeachment da Dilma. E uma vez que eles começam a se inserir no sistema, né, e agora você tem vários deles que são políticos, né, que já se inseriram no sistema político, você vê uma tendência a solicitar moderação. Por quê? Por que acontece isso? Porque de acusadores de pedras, eles passaram a vidraças agora.
Então é claro que eles vão pedir agora moderação, porque eles são os alvos da polarização. Eles estão agora no jogo político e eles estão sendo cobrados por pessoas que são tão inflamadas como eles já foram inflamados em 2013 e diante. É muito fácil você pedir moderação quando você é o alvo dos ataques. E outra coisa também que eu imagino, né? Primeiro você tem uma visão de fora da política, de alguém que simplesmente está revoltado e quer mudar as coisas. Uma vez que você entra no sistema, você vê que as coisas são muito mais complexas, que você não pode simplesmente vir com esse papo furado de antipolítica, de mudar tudo, sendo que nada vai mudar no final das contas, ou bem pouco vai mudar. Então, uma vez que eles começam a fazer parte do sistema e começam a ser digeridos pelo sistema, aí realmente você quer pôr panos quentes, né? Você quer que as pessoas se tranquilizem. E outra coisa também que aconteceu foi que eles ajudaram a promover a extrema-direita no Brasil, ajudaram a promover o bolsonarismo, o olavismo. Como eu disse, o Kim Kataguiri era olavista, o Mamãe Falei se aproveitou completamente dessa onda, e talvez eles pensassem que eles pudessem dominar essa fera, né? Dominar esse Frankenstein que eles ajudaram a criar. Mas quando eles perceberam que era um monstro muito maior do que eles imaginavam, e que esse monstro gradualmente se voltava contra eles, nas últimas manifestações a favor do governo Bolsonaro, um dos gritos nas ruas era MBL traidores da pátria. Então, assim, eles se tornaram agora um dos alvos também desse monstro da extrema-direita. Você viu um grupo que, durante certo período, protagonizou as manifestações e a luta pelo impeachment da Dilma e, de repente, se vê fora desse protagonismo e sendo agora alvo de ataques das milícias virtuais bolsonaristas. Sentindo na própria pele aquilo que eles fizeram durante anos também, fomentando o ódio contra as pessoas, fomentando a intolerância. A filósofa Márcia Tiburi, por exemplo, foi uma dos alvos dessas pessoas aqui. Se ela se sentiu obrigada a deixar o Brasil por causa da intolerância, em grande parte foi capitalizada pelo MBL. E uma coisa interessante da reportagem da Folha aqui, que é importante a gente observar também para encerrar esse vídeo, tem a ver com a nova estratégia do MBL. O Renan dos Santos diz o seguinte: a política de verdade está no município. A política nacional virou espetáculo e narrativa. No município, os problemas são reais e não adianta justificar que foi o Foro de São Paulo ou o golpe das elites que fez o buraco na rua. E isso demonstra que eles vão partir agora para aquilo que se chama de capilarização. É você começar a atuar no nível mais fundamental, mais das bases mesmo, e aos poucos você galgando para outros níveis. Tudo indica, por exemplo, que o Arthur Duval, Mamãe Falei, vai ser um dos candidatos a prefeito de São Paulo. Ele já lançou essa ideia para os seguidores dele. Ele publicou o seguinte aqui, olha: concorrer a prefeito, e tem uma listagem de possíveis candidatos à prefeitura de São Paulo, incluindo o nome do Arthur Duval. Folha de São Paulo me colocou na lista de possíveis candidatos à Prefeitura de São Paulo. O que acha da ideia? Então ele já jogou para a plateia, jogou para a galera. Se a galera der uma resposta positiva para ele, pode ser que a gente veja, assim, o Arthur Duval como candidato à Prefeitura. Se ele vai ter força política suficiente para poder ganhar, eu não sei, mas pode ser que seja um nome ali para a candidatura. Então você vê que eles realmente agora eles querem atuar nas bases, não apenas no debate principal com a presidência. O que, de certo modo, é fugir um pouco da responsabilidade de ter posto o Bolsonaro no poder. Se eles fogem desse encargo, isso demonstra que eles são um bando de covardes, né? Eles ajudaram a criar esse cenário, ajudaram a criar esse governo extremista, e agora eles fogem disso aí para atuar no município, né? Vamos atuar onde o problema realmente está. O problema também está na presidência agora, eles não podem fugir disso. Então o que eu vejo nessa guinada do MBL aí tem mais a ver, primeiro, com uma estratégia mesmo, né? Uma estratégia de manutenção de poder e de chegar a outros postos também, de pôr outros membros do MBL em cargos políticos também, em cargos de influência. Então isso é evidente. Eles não vão abandonar esse projeto que eles têm agora, realmente, de implementar uma agenda liberal na economia e conservadora nos costumes, porque eles são conservadores nos costumes. E que fica muito claro, nesse sentido eles não são tão diferentes do Nando Moura, não. Outra coisa é fugir um pouco da responsabilidade deles, de se esquivar de ter que participar do grande debate na presidência e começar a atuar nas bases deles. E por outro lado, né, por fim, tem a ver também com o fato de eles estarem se inserindo no sistema. Então, quando eles começam a observar as coisas de dentro e veem o mundo real e não apenas um mundo idealizado de juventude revoltada que só quer destruir tudo, só quer mudar tudo que está aí, então eles são obrigados também a mudar a retórica deles. Nos anos 70 você tinha os punks, nos anos 2013 você tem MBL. Então, assim, são jovens revoltados, burguesinhos, classe média alta que vai pra rua protestar porque não gosta do PT. E nesse processo ajudam a criar um monstro incontrolável que agora é o governo Bolsonaro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa guinada aí do MBL, tentando ser MBL paz e amor agora. Não queremos mais polarizar, queremos estreitar agora os laços, queremos sanar o debate político. Primeiro, se isso faz sentido, se isso não é uma baita hipocrisia desses jovens aí, querendo mudar agora a postura deles e a imagem deles diante do público também. Segundo, se isso é possível também.
que para mim, uma vez que você abriu essas comportas do ódio, da intolerância, vai levar muito tempo para sanar o debate. E por fim, se você acha que o MBL também tem chance nas eleições municipais. Se a gente pode ver, por exemplo, um Mamãe Falei como prefeito de São Paulo. Me digam aí o que vocês pensam, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!